Bom, tá meio calor por aqui, eu tô com o ventilador ligado, espero que não atrapalhe a gravação, tá? Então, vamos continuar o raciocínio que a gente tinha estabelecido ali, que é o seguinte: no nosso código anterior, a gente criava uma matriz bidimensional, ou como eu falei, tridimensional por conta de cada item ser um array, né, que representa uma cor RGB, mas a gente cria um plano, né? A gente pode imaginar essa matriz como um plano bidimensional, né? E cada ponto desse plano tem um outro valor associado, né? No Ray Tracing, a gente vai usar esse conceito para colocar um plano sobre um universo, sobre um mundo, por exemplo, tem objetos aqui atrás desse plano. E ao colocar esse plano sobre o mundo, a gente vai projetar e tentar ver o que esse plano está vendo, né? Então a gente vai tentar obter a informação do que o plano está vendo do mundo. Como que a gente pode fazer isso? Bom, utilizando o conceito de vetor, a gente pode criar um certo vetor. Vamos supor que esse plano aqui tem aquela altura e aquela largura que eu defini usando o NumPy, criando aquele array, e que esse plano seja um plano contido num certo z constante, né? Ou seja, essa identidade aqui descreve qualquer plano que é perpendicular ao eixo z, né? Um plano xy, ou seja, descreve quaisquer planos xy. Para o nosso interesse, essa constante vai ser 1, inclusive, ou seja, vai ser um plano distante da origem em 1, né? Em z, um plano xy. A gente está pensando dessa maneira. Como na coordenada do nosso mundo a gente vai estar utilizando XYZ, né? E só lembrar que a coordenada do NumPy é invertida na hora de pintar, né? Mas isso não importa, ó. Então a gente vai ter um certo plano XY com um Z constante, que é justamente a ideia daquela matriz que a gente constrói com o NumPy, inicialmente, né? Ou seja, uma tela, pode ser uma tela em branco, uma tela em preto. E a partir dessa tela, eu vou iterar por todos os itens de uma direção e por todos os itens da outra direção, né? Então vou pegar esse item, esse item, esse item, vou iterar esses itens um a um em um for loop duplo. E em cada item eu vou ter um XY desse plano, né? Um XY contido nesse plano, com z igual a 1, certo? Esse ponto deste plano, ele pode ser conectado à origem criando um vetor, certo? De modo que o ponto contido no canvas aqui, na tela, seja o vetor que aponta, né, para este ponto seja este ponto menos a origem, né? Eu vou chamar esse vetor de D. Lembrando que um vetor, então, ele vai poder ser a subtração entre dois pontos. Eu vou escrever um array aqui, ó, para a gente já se acostumar a utilizar o array, né? Então vai ser o array xy1, certo? Com z igual a menos 1, menos a origem. Isso aqui é o vetor que aponta da origem para a tela, né? O vetor D. Beleza? Então a gente constrói esse vetor e, utilizando a propriedade de álgebra linear que diz que este vetor vezes qualquer constante é simplesmente um outro vetor que está contido na mesma direção, né? Ou seja, o vetor 2D é basicamente um vetor que está ao dobro da distância do vetor D na mesma direção, né? Ou seja, eu posso projetar a partir deste ponto um certo raio e verificar se ele colide com algum objeto na tela, né? Então, por exemplo, um certo raio que colige com um objeto. Na tela não, né? Um objeto do mundo, né? Por exemplo, isso aqui seria uma esfera. É isso que eu quero fazer, então. O problema que eu quero resolver é
verificar se esse vetor D e todos os seus associados vetores TD possíveis, né? Eu quero verificar se algum deles interage ou bate num objeto da cena, do mundo, e caso bata, eu quero extrair esse vetor TD e encontrar esse ponto do mundo que está sendo observado. Porque um ponto também pode ser um ponto mais um vetor, certo? Ou seja, a partir da origem, o ponto P pode ser encontrado com essa relação, né? Com isso aqui, a gente só precisa achar uma forma de resolver esse D, né? Não foi à toa que a gente utilizou Bhaskara para fazer a nossa primeira função, porque a gente vai utilizar isso. E não é à toa que nós vamos escolher criar uma cena, primeiramente, composta por esferas. Porque as esferas têm uma propriedade muito interessante, né? Se você pega um ponto na superfície da esfera e subtrai do centro da esfera, isso aqui dá um vetor, certo? Que aponta do centro da esfera para a superfície da esfera, né? Isso aqui dá um vetor. E o tamanho deste vetor é o raio da esfera, tá? Vou colocar minúsculo. É o raio da esfera. Uma forma mais interessante de pensar isso aqui é utilizando álgebra linear, o conceito de produto escalar, tá? Porque o produto escalar de um vetor com ele mesmo é o seu tamanho ao quadrado. E perceba que se o nosso ponto da superfície da esfera é uma solução do raio, ou seja, se é um raio atingindo, eu posso considerar que o ponto da esfera é justamente o mesmo ponto do raio. E substituindo ponto S por ponto O mais vetor TD, que é um ponto, lembre-se que um ponto mais um vetor é um ponto, menos o ponto C deve ser igual a R, né? A igualdade contínua estabelecida. E agora perceba que TD é um vetor e O e C são pontos. Mas eu tinha definido que um vetor ele pode ser construído pegando o ponto que é o fim do vetor menos o ponto da origem, né? De forma que essa subtração resulte no vetor CO, né? Um vetor que parte do centro da esfera apontando para a origem do meu sistema, mais o vetor TD é igual a R. Eu fiquei com essa equação agora. Usando álgebra linear, o produto escalar de um vetor com ele mesmo é o seu tamanho ao quadrado. Então eu vou fazer esse cara com ele mesmo. Vou supor que, para não escrever muito, eu vou colocar ao quadrado. É esse cara com ele mesmo, tá? Isso aqui vai dar o seu tamanho ao quadrado. Fazendo essa distribuição de itens 1 a 1, a gente ficaria com CO com CO, produto escalar de CO com CO, mais 2 vezes T, produto escalar de CO com D. Eu já tirei o T deste vetor porque é uma constante, tá? E coloquei ele aqui fora. E por último, T quadrado, produto escalar entre D e D. Perceba que se eu passo esse R ao quadrado e igualo a zero, isso aqui é Bhaskara, né? Porque eu tenho T quadrado, T e um certo A. Reorganizando essa equação para não ficar horrível, né, de enxergar, vamos colocar T quadrado. Aí eu vou representar o vetor desse jeito aqui, ó. Tá? Isso aqui é um vetor, produto escalar com ele mesmo. Vou representar desse jeito para economizar. Esse aqui é CD com
CO com D, né? CO com D. E o último, que é a constante, né? O que não depende de T, é um termo CO com ele mesmo, menos R ao quadrado igual a zero. Isso aqui eu consigo resolver utilizando Bhaskara, né? Onde esse primeiro item é o A, o 2COD é o B, e CO quadrado menos R quadrado é o C. Beleza? Então eu só preciso construir uma função que resolva por Bhaskara esse problema, né? Partindo de um A que eu acabei de construir, né? A partir dos pontos do meu for loop, eu construí o meu item A, que é o produto escalar de D com D. O meu dele é construído da seguinte maneira, né? Ele é um ponto desse plano x, y e z, né? Só que o z é tudo igual a 1. Ele é um... E o vetor D é simplesmente esse ponto menos a origem, né? É um vetor apontando para cá. Então, isso aqui a gente tem, né? É o x do nosso for loop, o y do nosso for loop. E aqui entra um detalhe. Se você utilizar dessa maneira o raciocínio e construir a sua esfera tudo certinho e resolver os problemas de intersecção e printar essa esfera do mundo na tela, você vai perceber que você vai ter um ponto no meio da tela, você não vai ter uma esfera. Como se esses pontos estivessem concentrados no meio, tá? Para contornar esse problema, a forma mais simples de resolver isso é dividindo o x pela largura da tela e o y pela altura da tela, tá? Isso tem a ver com o FOV, né? Que é basicamente, você pode pensar que você consegue associar dois planos de projeção distintos. Vamos supor que esse plano aqui, que está colorido dessa cor, seja o plano A, e esse outro dessa cor seja o plano B. Perceba que existe uma associação entre esses dois planos de projeção a partir deste ângulo aqui, alfa, né? Pois para esses dois planos de projeção o ângulo alfa é o mesmo, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes sobre esse assunto, porque, para ser sincero, nem eu entendo completamente isso, sabe? Eu explico para mim que isso é o FOV, se deriva desse jeito, mas eu acho a derivação meio desnecessária para os nossos propósitos, e eu gostaria de manter esse raciocínio como uma abordagem inicial válida, que vai produzir para a gente imagens sem nenhum defeito, tá? Mas se você quiser plotar esses pontos e depois as suas projeções, você vai perceber que sem essa divisão, os nossos vetores D vão resultar em objetos concentrados no meio, tá? Como se fosse partindo de um ponto. Então beleza, a gente quer resolver Bhaskara com isso aqui. O D a gente tem, o CO a gente tem também, porque a gente constrói uma esfera, constrói o seu centro, e o R a gente também tem, né? Porque a gente, quando constrói uma esfera, constrói o seu raio. Resolvendo essa equação, a gente vai obter soluções de T, né? Então, inclusive, uma das primeiras coisas que a gente vai fazer é já verificar o delta, né? Porque a gente quer soluções reais, né? A gente não quer soluções imaginárias, né? Então a gente quer delta maior ou igual a zero para o nosso problema. Além disso, repare que nós não queremos, se nós queremos ver o que está na frente da nossa tela, nós não queremos nenhum ponto que possa ser representado como O mais TD sendo um TD menor que 1. Né? A gente não quer nenhum ponto que esteja aqui atrás, ó. A gente não quer ver as costas da nossa câmera, certo? A gente também não quer ver exatamente a nossa câmera, né? Então a gente quer ao mesmo tempo uma solução T
onde o vetor D seja o vetor D resultante, né, que a gente encontre, ele seja maior que o vetor D que aponta diretamente na tela, né? Então, que esteja para frente da tela. E, por enquanto, as únicas limitações que nós queremos para encontrar as nossas intersecções são essas, né? A gente quer que ele seja maior, então o nosso T solução ele tem que ser maior que um certo T mínimo que eu vou definir, que aqui no meu caso, para essa primeira projeção que eu estou fazendo, querendo encontrar a intersecção com o objeto no universo, o meu T mínimo é justamente 1, né? O meu T tem que ser maior que 1. E ele tem que ser menor que um T máximo, né? Para que eu não aceite soluções também do objeto no infinito, né? Claro que quando a gente construir o objeto, a gente não vai colocar ele no infinito, a gente vai colocar ele próximo da câmera, né? Mas vamos já lidar com esse range de soluções, né? Tendo um valor máximo pré-definido também, para a gente não correr o risco de acabar calculando valores muito grandes, né? De T, mesmo que seja uma solução. Então ele tem que ser maior que um T mínimo e maior que um T máximo, a nossa solução T. E claro, a gente também sabe que a nossa solução, na verdade, é um conjunto de soluções, né? Por ser uma equação quadrática. E se o delta for maior que zero, são duas soluções, né? Uma forma interessante em lógica de Python seria escrever set. Esse conceito é interessante, ó. Se as duas soluções são iguais, o tamanho desse set, o len dele, ó, length dele, seria 1, né? Se o delta é igual a zero, as duas soluções são iguais. O set é basicamente, no Python, se você quiser verificar aqui, ó, a lógica, ele basicamente pega itens não repetidos. Então, um set desse set 1 só tem os itens 1 e 2, né? Então, o tamanho desse set aqui, não lembro se ele aceita. Então, o tamanho desse set é 2 itens, né? Ó. Então, se os dois itens são iguais, só tem um item nesse set. E se o delta for maior que zero, a gente teria duas soluções, né? Só apresentando essa lógica que às vezes eu acho útil para fazer o debugging. Tá? Então a gente quer uma função de Bhaskara que a gente já construiu, só que também adicione essa lógica mais aqui, né? Então a gente quer uma função, definir uma função que receba quais variáveis? Melhor, né? A gente quer receber a origem e o D, e aí a partir desses caras calcular A, B e C, né? E a gente quer receber um T mínimo e um T máximo, né? Ou seja, para não aceitar soluções que não respeitem o meu range de valores que eu quero. Quando eu executar essa solução, e se eu retornar um T1 e um T2 válido, né? O que eu vou querer? Eu vou querer o T que seja menor, certo? Porque perceba que o T é basicamente a distância do vetor ao objeto, né? Ó. Então, se esse cara é solução e esse cara também é solução, qual vetor que o meu olho está enxergando? É o menor, né? Então, se T1 e aqui T2, a minha solução que eu vou querer vai ser o T1D, né? Então, se for solução, eu também quero verificar qual dos dois é menor, né? Então, na verdade, eu quero uma lógica do tipo dessa função, ó, considerando essa lógica aqui em cima, né? Então, o T tem que passar por esse teste, mas também, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Se o T1 for solução, né, for válido, então eu testo se o T1 ele é menor que o menor que eu encontrei, né? Que é a menor solução que eu encontrei até então. Se ele for menor que a menor solução, então a menor solução vira ele agora.
e assim eu vou passando essa lógica para cada objeto da cena, considerando que a minha cena tenha mais de um objeto, né? E aí eu faço isso com T1 e com T2, né? E aí se o T2 for menor que a menor solução, que agora acabou de ser atualizado para T1, então eu também atualizo de novo a menor solução. E assim eu vou iterando pelas minhas esferas, quantas forem, e encontrando as intersecções reais, né, as intersecções válidas, corretas, do meu raio com o objeto, beleza? Então vamos codar isso aqui, usando funções e tudo mais, fechou? Primeiro eu vou verificar aqui, eu acho que eu já tinha um arquivo aqui, mas eu vou criar um outro, tá? Então eu vou criar utilizando Sublime, vou chamar de caster, e vamos começar. Vou dar um zoom aqui. Vamos importar o nosso NumPy, né? E o nosso Matplotlib. Vamos criar a nossa tela, que eu vou criar uma tela preta, tá bom? Então o meu fundo, por consequência, vai ser preto. E lembre-se que aqui a gente coloca valores de altura e largura, então já vamos definir a altura e a largura da nossa tela. Para começar, vamos escolher um valor baixo, um valor pequeno, sem uma resolução muito alta, tá? E 3 canais de cores, certo? Essa é a nossa tela. Lembre-se da lógica, a gente vai passar pelos pontos daquele plano, que é a tela, inserida no mundo, né? E quando a gente encontrar soluções, a gente também tem que considerar que a forma como as coordenadas do mundo funcionam é diferente da tela, né? Porque perceba que no for loop eu começo por aqui. Esse seria o item 00. Mas no mundo, o começo do mundo é a origem e está aqui no meio, né? Então a gente tem que fazer também uma transformação de coordenadas. Quando a gente encontrar o mundo na tela das coordenadas do mundo, a gente passa a tela das coordenadas para o mundo, para a nossa tela, da nossa tela, né? Para o nosso array, né? Então, basicamente, um ponto aqui no meio, ó. Um ponto aqui na origem. Se, em termos de NumPy, esse é o ponto 00, então, na verdade, o ponto do meio em coordenadas de NumPy seria o ponto largura sobre 2 e altura sobre 2. Porque a gente vai pintar a tela com o x indo para frente e o y indo para baixo, né? À medida que o y cresce, a gente seleciona itens mais para baixo. Não fica muito difícil perceber que a transformação de coordenadas é super simples, ó. O x projetado, ele é o x do mundo que a gente encontrar, mais largura da tela sobre 2. E o y projetado, ele vai ser, devido à diferença das direções dos eixos, né? Porque esse eixo do universo, nesse plano, ele tá assim, né? Ó. Já o eixo da minha tela, ele tá orientado assim, né? Então, basicamente, o y projetado vai ser a altura sobre 2 menos o y do mundo que eu encontrar, né? O y do mundo projetado, né? Então, a gente quer encontrar esses pontos e projetar eles nesse plano, né? E a regra de projeção é super simples, tá? A regra é basicamente essa daqui, ó. Se você tem... Vamos supor que você está olhando aquele plano que estava desse jeito, você está olhando ele de cima e você está vendo isso aqui. E aqui você tem a sua origem. E aqui você tem um objeto. Perceba que se você encontra um ponto P como solução do mundo e você conecta esses dois pontos dessa maneira, perceba que existe uma relação de proporcionalidade trigonométrica. Opa, fica difícil perceber torto assim, né? Então deixa eu ver se eu consigo conectar os pontos aqui melhor.
Ó, perceba que existe uma relação de proporcionalidade entre este triângulo grandão e este triângulo menor, certo? De modo que, se eu quero encontrar o meu x projetado do mundo, e esse aqui seja o meu x do mundo em P, e aqui seja a origem, e aqui seja o z do mundo, e aqui seja o z da tela, que eu setei como uma tela fixada no plano xy com z igual a 1, então a relação de proporcionalidade é o x está para z, assim como o x' está para z', onde z' é 1, né? Então, o nosso ponto projetado, né, nas coordenadas do mundo, ele é o x do ponto P. Então, vamos dizer que é o ponto P, o x. E se o ponto P é estilo XYZ, então a gente pode nos referenciar aos índices, né? O índice de cima é o 0, esse é o 1 e esse é o 2. Então o meu x' é o meu P0 sobre o z. E o meu y' é igual ao P1, meu y, sobre o meu z. Tá bom? Porque é perfeitamente simétrico aqui, essa condição, e se você virar a câmera para o lado e olhar para o z, para o y, né? Vai ser exatamente o... Ainda mais pensando numa esfera, né? Fica mais fácil ainda perceber, porque uma esfera é igual de todos os lados. Então, esse seria exatamente a mesma transformação, tá bom? E isso aqui não basta, tá? Se você utilizar essa regra sozinha, você também vai ter pontos concentrados na tela. Então a gente vai obter, na verdade, uma distribuição de pontos, e a gente vai associar essa distribuição de pontos à largura e à altura, tá bom? Então é essa a nossa regra de transformação. Das coordenadas do mundo solução D, né, solução do vetor D, para as coordenadas do plano xy em z igual a 1, e depois, né, para as coordenadas da tela que eu vou pintar, né, usando o NumPy, né, que daí vai ser basicamente aquela regra que a gente escreveu ali em cima.